Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Acassi, o AcassiCast. Hoje eu tenho a honra de receber mulheres muito especiais, com histórias muito especiais, aqui no estúdio do AcassiCast. Eu recebo Marcela Marquezine, Sandra Marquezine e Leia Penedo, diretora da AFEC, uma instituição muito reconhecida, de um trabalho muito lindo no Espírito Santo. Primeiro, obrigada pela presença de vocês aqui no podcast da Acassi. Leia, 37 anos de voluntariado à frente da AFEC. É uma história e tanto, né? Nossa história é uma história muito bonita, né? Você imagina que em 52, né, lá, imagina como era tratado o câncer naquela época, só tinha Santa Casa. E o que a gente costuma chamar de as bravas mulheres, né, lideradas pelo doutor Afonso Bianco, fundam uma associação feminina. Então, até hoje, só podemos ser mulheres na diretoria de educação, e isso é um orgulho para nós, porque é isso que a gente faz no Outubro Rosa, que é justamente fazer a parte de prevenção através da educação, de combate ao câncer, né? E a FEC, então, trabalhou durante 18 anos, essas bravas mulheres, para finalmente, em 1970, inaugurar o Hospital Santa Rita de Cássia. Então, a FEC Santa Rita é uma entidade única. E aí já se vão 72 anos de história. Quais os principais desafios assim que vocês começaram? Porque hoje a gente vê uma campanha muito consolidada, né, de sucesso no Espírito Santo, no Brasil. Quais os desafios lá no início, Leia? Muitos, né? A degradação, né, do início, quando há 37 anos eu assumi, com a nossa presidente, Thelma Aires. O hospital já estava antiguinho, vamos dizer, depois de 17 anos. E ao longo dos tempos a gente foi enfrentando os novos, principalmente as novas técnicas e os protocolos e todas as máquinas, né, que foram surgindo. Também as quimioterapias cada vez mais que atuavam mais profundamente. E os médicos nossos capixabas que começaram a voltar depois de fazer residência no Rio, no INCA, em São Paulo, na Camargo, etc. Então, isso foi alavancando muito para que a gente chegasse hoje a ser a FEC Hospital Santa Rita, o maior complexo oncológico do Espírito Santo. Referência, né? Referência, não é? A gente é referência para o Brasil todo. Acabamos de ter um lindo congresso, né, com participação de vários médicos de fora do Espírito Santo, e eles ficaram realmente muito encantados com o que a gente faz, não só na área médica, mas também através dos nossos projetos sociais, que são mais de 30 projetos sociais. E o maior projeto social é o Outubro Rosa. Eu tenho certeza que é por isso que eu estou aqui hoje para falar, né? O Outubro Rosa começou, né, nos Estados Unidos, em 1990, e depois veio para o Brasil. E através da federação da FEMAMA, que é a federação que cuida do cuidado da mama, nos pediu, a FEC, vocês assumam aí a coordenação. E há 15 anos, então, começamos assim, né, meio que pianinho, como eu estava dizendo, né, sem saber como seria, né? E a cada ano, cada vez, eu acho que é um sucesso maior. A gente vê as pessoas engajadas, muito engajadas. Contei para vocês há pouco, a gente sai às 6h30 da manhã, a gente já vê as pessoas de camisa cor-de-rosa dos anos anteriores também, né? Porque essa camisa não acaba. A gente, né? Esse ano foram 15 mil camisas que são vendidas. Aproveita e mostra para a gente essa camisa que está lindíssima. São flores, uma artista capixaba, coração. Né? A gente que se ofereceu desde o ano passado, Luísa Ross. E a nossa loja lindíssima também, no Shopping Vitória, está também toda pintada por ela. É, né? O ponto de venda, né? É o nosso ponto de venda. Então, mas não é só isso, né? A gente tem... Falar um pouquinho de Outubro Rosa, né? A gente começou sempre a dar um start no Palácio Anchieta, com a autoridade do governador. E durante o mês todo, até um pouquinho antes, são mais de 120 palestras em muitos locais, né? No poder público, na Prefeitura de Vitória, por exemplo, com a secretária municipal de saúde, foram mais de 300 pessoas. As pessoas são multiplicadoras. Então, a gente leva uma palestra, aliás, a palestra desse ano, tivemos
um médico nosso, que é oncologista clínico, ele deu um show, foi maravilhoso. E a gente vê o entusiasmo dos agentes de saúde, que isso tem a ver com o nosso da educação, da FEC, que é justamente fazer multiplicadores. Então, eu confirmo que hoje o Outubro Rosa é o maior movimento social de saúde do Estado do Espírito Santo. Certamente, a gente tem muito para falar ainda do Outubro Rosa. Parabéns desde já pelo voluntariado de tanto tempo, pela história linda. Deixa eu ouvir um pouquinho da Sandra. Sandra é mãe da Marcela, que está aqui, voluntárias da CASSE. Primeiro, eu quero a sua opinião. Como é que é ouvir a Leia, 37 anos de voluntariado, à frente de uma causa que você passou tão perto, né? Como é que eu vi esse depoimento, hein, de uma mulher voluntária que inspira tantas outras e que faz um trabalho tão sério, com tantos benefícios para tanta gente? Então, é bem motivador isso, né? Ter pessoas que abraçam essa causa e tornam, né, esse ciclo ser levado com menos peso, porque as pessoas associam câncer como uma coisa tão morte, né, tão pesada. E quando a gente tem pessoas em volta que se preocupam com isso, torna o trabalho bem leve, né? Como é que foi a sua história? Conta um pouquinho pra gente. Bem, a minha história. Eu tenho por hábito fazer os exames rotineiros, né? E no ano de 2017 que tudo começou. Em junho, eu levei para minha médica os exames de rotina, estava tudo ok. E naquela época eu pedi para ela suspender o meu anticoncepcional, porque eu estava percebendo que eu estava tendo uma tal de ondas de calor. Eu não sabia como era isso, mas era muito rápido, o vento entrava e saía em segundos. E aí ela optou por não suspender, porque eu fiz um teste de hormônio, ou melhor, ela falou, vamos ver. Eu fiz um teste de hormônio, de taxas de hormônio, e aí acusou que eu estava entrando na pré-menopausa. Isso, com que idade? Isso eu estava com 44 anos. Estava nova. Ia virar 44. E aí ela falou, não, eu acho melhor a gente ficar um pouquinho mais, porque chegando o ano seguinte você já vai estar lá, né? Será mais uma candidata. E aí eu continuei tomando o anticoncepcional. Só que em novembro, início de novembro mais ou menos, eu fui tomar um café da tarde com meu esposo e eu tinha acabado de chegar da academia, fui me espreguiçar. E no espreguiçar, o meu dedo encostou na mama direita. E eu senti um nódulo estranho, eu falei, eu nunca senti isso. Eu estava bem acostumada a fazer o exame, né? E ele falou, nossa, estranho mesmo. E aí eu logo procurei um médico. E aí foi identificado que ele cresceu rápido demais, em pouco tempo, era maligno. E eu precisava fazer aquela cirurgia com bastante urgência. O meu esposo estava até para fazer uma cirurgia e a dele foi suspensa em função da minha, que era um tumor maligno. E eu falei para o médico, ai doutor, novembro, daqui a pouco início, né, dezembro, aquela correria, né, os consultórios, os exames, enfim, difícil de fazer. Ele, não, vai dar tudo certo. E aí no dia 23 de dezembro eu tirei esse nódulo e foi assim, tudo certo, ocorreu dentro do esperado. No ano seguinte eu fui fazer o protocolo, né, que era a químio, depois a rádio, e assim foi esse processo. O que passa na sua cabeça? O que passou na sua cabeça nesse momento? Que as mulheres, a gente tá... Não é que a gente está preparada, a gente faz os exames de rotina, a gente faz o toque, tem muita campanha hoje na televisão, mas quando chega essa notícia, falou, e agora? A gente pensa que nunca vai ser, né? Parece meio clichê, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E um exame te ajudou, como é que foi aquele momento? O exame, eu estava na expectativa já de receber o sim. Falei, o não vai ser lucro, né? O sim, assim. Te confesso que a gente nunca está preparado totalmente. Mas eu acho que eu consegui superar bem isso. Eu peguei o exame pela internet, né? Eu esperei ir ao laboratório, pegar o impresso. Corajosa. E aí, quando eu fiz a consulta, eu falei para o meu esposo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu vou ter que entrar nesse processo todo. Ele ficou meio tenso e tudo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui consultar com um mastologista, oncologista,
eu quando entrei, coloquei o pé na clínica, me veio assim, você vai entrar aqui nessa clínica algumas vezes. E fiquei, não estava pensando em nada, assim, voltado para isso, né? Porque para mim tudo era surpresa, tudo seria uma novidade. E quando eu coloquei o pé na clínica, me veio isso na cabeça, falei, que coisa estranha, mas tudo bem, se tiver que batalhar aqui, vamos lá, né? Eu acho que esse pensamento positivo me fez superar muito bem essa fase. Não foi fácil, mas eu consegui, assim, diante do que as pessoas contam, eu consegui levar muito bem isso. O acolhimento fez diferença? Você fala aí do seu marido, a sua filha está aqui com você. Também, mas eu tentei trabalhar isso psicologicamente. Em você primeiro? Em mim, Em mim, para poder trabalhar isso com eles. Porque eu acho que quando a gente, assim, perde a esperança, tudo que está à nossa volta, as pessoas que a gente ama, a gente acaba deixando triste. E assim, me via uma força dentro de mim que eu não queria ficar em casa, que eu queria ir para a rua, aproveitar. Por quê? E assim, incentivar outras pessoas, porque eu acredito que quando tem vida, tem esperança. Se você tem pouca ou muita, eu queria ter qualidade de vida. E nesse processo eu não sentia dor. Eu sentia, assim, desconforto, às vezes não dormia bem, né? Mas assim, de 0 a 10, eu acho que eu levei 9. Minha pontuação foi 9. Eu acho que foi 10, hein? Esses pontos são muito interessantes para as pessoas ouvirem, né? Ela falou de pensamento positivo, né? Essa positividade é importantíssima, porque quando a pessoa se abate, aí a doença... Se entrega, né? O esperançar, né? Eu digo sempre que é o verbo esperançar, né? Essa esperança de que eu vou enfrentar... Isso tudo ajuda muito, né? Então, assim, nossa batalha, nossa bandeira é que câncer, e ela está aqui, o exemplo vivo, tem cura, câncer de mama, quando é diagnosticado a tempo. Então, não perder tempo, né? Não tem medo, porque muitas mulheres às vezes têm medo, não quero não, ou não quero tratar, ou vai adiando. É uma coisa muito triste. E a gente sabe que chega até 95% o nível de cura. Num câncer que é o maior que acontece entre as mulheres. Sim. No Brasil e no mundo. Principalmente nos países mais desenvolvidos, né, que a gente sabe que a alimentação e fatores ambientais também é muito sério, o número é muito maior, né? Muito, muito grande. A Marcela tinha que idade nessa época? Hoje ela está com 18. Fiz as contas. 12? 12. Você teve essa noção do que sua mãe estava enfrentando? Como é que foi essa relação de vocês? Você falou que você sempre quis passar essa força, viver, fazer as coisas na rua. Como é que foi isso? A minha maior preocupação era ela, né? Era ela, assim, olha o meu pensamento. Eu, às vezes, pensava, ela vai ter vergonha de mim, né? Porque... quando chegar amigas em casa, né, a gente sair, eu acho que ela vai ter vergonha de mim. E aí eu contei para ela o que ia acontecer comigo dias antes do aniversário dela. Foi quando? Ela faz aniversário dia 11 de março. E aí eu falei, filha, vem cá, senta aqui que eu tenho que te contar uma coisa muito importante. Olha, o tratamento iniciou, eu não sei quando vai começar a queda do cabelo. Pode ser a qualquer momento. A sua preocupação com ela era o visual, por conta da idade dela? Exatamente. E aí ela sentou, aí eu falei, olha, a mamãe vai ficar assim, vai ficar feia, mas não precisa ter vergonha de mim não, tá? Eu optei por usar turbante. Turbante, não peruca, eu não queria isso, né? Eu queria ficar o mais natural possível. E, gente, de repente os cabelos caem com muita rapidez. E no dia da comemoração do aniversário dela, que eu ia sair com ela, o pai não estava em casa. E ela ia sair com as amigas, e eu ia levá-la, né? Era você, tinha que ser você. Olha, eu entrei no banheiro para tomar banho. Vocês percebem que eu tenho pouco cabelo. Sempre tive pouco cabelo. A expectativa era que depois do tratamento enchesse, e ficasse cacheado. Mas não aconteceu isso. E aí, eu entrei no banho. Gente, como que caía cabelo? Quanto mais eu esfregava, mais caía. E aí eu abri o chuveirinho e falei, como que vai ser? Se eu secar, tá grudando na toalha, né? E o cabelo ali incomodando. E caía muito cabelo. Falei, aí arranjei lá, consegui uma técnica, né? Saí do banheiro
eu já saí naquele dia. Eu não esperei cair tudo, assim, ao longo do tempo para poder colocar o turbante, né? O lenço. E aí, nesse dia, nós saímos e chegamos no local, né? As colegas, as amiguinhas olharam, mas assim, eu já tinha conversado com ela, né? E eu acho que uma amiga falou assim, o que aconteceu com sua mãe? Ah, minha mãe resolveu usar o lenço, que ela está em tratamento. Foi mais ou menos isso, né, filha? Como é que foi? Você se lembra dessa assim, conversa? Eu não lembro dessa conversa e eu também não lembro quando ela me contou que isso realmente estava acontecendo. Mas foi uma coisa que, assim, nunca passou pela minha cabeça ter vergonha, entendeu? Porque desde sempre eu entendi que, assim, eu sempre vi minha mãe como uma pessoa muito forte. E depois desse tratamento, no início desse tratamento, né? Foi que eu até falei com ela, tinha colocado na cabeça pra mim falar aqui, ela já falou. A forma como ela lidou com o câncer, pra mim foi assim, nossa, Orgulho. tirou um tabu da minha cabeça. Porque na minha cabeça, assim, câncer era uma coisa que a pessoa ficava no hospital, aí ficava aquela coisa, todo mundo visitando, como se fosse, sabe, melancólico. E o meu avô, o pai dela, faleceu de... Linfoma. Mas foi assim, com o tratamento, né? Foi pelo tratamento. Mas ele ficou muito mal no hospital, elas faziam revezamento pra ver quem ia ficar com ele. E tinha toda essa... Não é pressão, né? Mas todo esse sentimento de tristeza em cima da doença. E fora isso, já tinham tido outras pessoas na família que também já tinham tido câncer e tinha sido por essa mesma experiência. Assim, uma coisa mais bem dolorosa. E não que não seja, mas ela desmistificou, vamos dizer assim, totalmente isso, sabe? A forma como ela apresentou isso pra gente, como ela passava essa leveza pra gente, mesmo diante do tratamento, fez com que a minha percepção mudasse completamente. E eu acredito que até nós mesmos, eu e meu pai, né, e o restante da família, poder ajudar ela com o nosso próprio sentimento de, assim, não achar que vai acabar, sabe? Que você com aquela esperança, assim... aquela esperança não, aquela expectativa, tipo, vai... Nossa, últimos dias, sabe? Esse sentimento, assim... E ela, em nenhum momento, eu acho que passou pela cabeça da família que fosse acontecer esse tipo de situação. E depois disso, que você vê sua mãe hoje falando com tanta força, com tanta garra, certamente vai se tornar multiplicadora também, né? Que é muito importante, de esperança, de pensamento positivo. Com certeza. Qual é que é a imagem que você tem hoje da sua mãe? Ai, se eu tiver câncer um dia, ou qualquer outra coisa, eu gostaria de ter a força que ela tem. Sabe, ela é realmente uma inspiração, não só por ser minha mãe, mas por ser uma mulher que eu realmente admiro, assim, muitíssimo. Não tem como não se emocionar no podcast da casa. Lógico, tá vendo? E esse é o grande exemplo. Eu acho, eu chamo de roda de conversa, né? Que a gente tem muito, né, entre nossos pacientes no hospital. Eu acho que é isso que um vai ajudando o outro. Porque um vai dizer assim, puxa, mas ela está dizendo que ela passou por isso, passou bem, né? Enfrentou de uma maneira forte, né? Segura, passou segurança para a família. Então, eu também posso. Sim. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa nossa conversa, nossa roda de conversa hoje, tem esse tom também, né? Da gente ser multiplicador. Né? Isso é educação. Isso faz parte da prevenção. Né? Você saber como você enfrenta em qualquer percalço da vida, né? E o câncer é um deles, com certeza. E Sandra, é um legado em tanto, né? Eu tenho uma filha também de 4 anos e eu crio ela assim para ser forte, né? Porque as adversidades estão aí, as perdas estão aí, a gente está num mundo cada vez mais, né? Conturbado, então a gente tem que criar os filhos para ser forte, né? Para ir. Tem um problema, não vai ser fácil, como você falou, não é fácil. A Leia deve saber os sintomas, as consequências de uma quimio, de uma rádio, tudo isso de perder o cabelo para a mulher, né? A sensibilidade, a nossa autoestima. Tudo é afetado eu acho que no relacionamento. Eu acompanho um projeto lindíssimo, agora o Eu Acolho, que acolhe as mulheres que foram vítimas também, que passaram pelo câncer, que passam por 1000 coisas no sistema, né? Feminino. Mas quando você ouve sua filha falando assim... Valeu a pena. Valeu. E assim, as experiências, passando na rua, né? Eu não tinha essa coisa, hoje eu não vou sair porque eu tô me sentindo mais feia ou menos feia, né? E assim, um dia na farmácia,
eu, aguardando ser atendida, uma pessoa atrás falou assim, bateu no meu ombro, você vai ser curada. Tá. Um outro dia, no ônibus, aí uma senhora, eu acho que ela estava no final dos bancos atrás, veio com um papelzinho, deixou um telefone, você vai ser curada. Que ótimo. Eu tinha convicção, se eu não fosse, eu tinha essa esperança dentro de mim, que se eu fosse, que ótimo, seria lucro, né? E se eu não fosse, pelo menos eu estava vivendo ali, tentando ter uma qualidade de vida. E uma coisa é você ouvir falar que alguém teve e foi curada. Outra coisa é você conhecer a pessoa. Então, Sim. assim, aquelas que vivenciaram isso e que me veem hoje, falam, nossa, como você teve força? Será que eu teria a mesma posição sua, a mesma força? Ai, teria, gente, que é uma força que brota. Quando você pensa positivo, assim, é uma força que brota, é um Deus que te renova. Eu ia te perguntar, a fé faz diferença também nesse momento? Faz muita, faz muita. Com certeza. Ela falou muito também aí, a certeza que ela foi construindo, é uma coisa que você constrói, porque você não tinha antes, então é como se você fosse botando um tijolinho, né? Você vai construindo essa certeza de que, né, a outra disse que você é curado, eu vou sim. Né? Então, assim, é um amadurecimento emocional e muito amadurecimento mental, porque a mente, se você deixa a mente, né, viajar demais onde não deve, né? Então é você trazer de volta esse tempo todo. Eu chamo de o observador de si mesmo, né? Então quando você observa a si mesmo, como é que eu tô? Como é que eu tô vivendo isso? Como é que eu tô passando? O que eu tô sentindo, né? E se ela tem um apoio familiar, aí que é uma grande, vou dizer agora para você, é um grande problema para nós, porque os maridos, nós temos homens aqui, os maridos muitas vezes abandonam. E a gente tem casos e casos. O nosso próximo projeto justamente vai ser trabalhar com os maridos das mulheres que têm câncer de mama. Porque são vários fatores, né? É a mente, é o psicológico, é o emocional, é a medicina, a fé, a família, são pilares que têm que estar juntos, têm que trabalhar juntos, né? Pilares, com certeza. E agora a gente pergunta então para ela, quem era você antes e quem é você hoje? Hoje eu sou uma outra pessoa, né? Isso aqui é lindo, porque a gente se transforma, né? Muito, com a dor a gente se transforma muito, né? E transforma a família toda, né? A família toda. E a valorização, às vezes você tem em mente o que é valor para você antes de uma situação assim, seja qualquer outra, né? Qualquer outro deserto que a gente passe, é você tirar pontos positivos. Foi ruim? Foi. Mas, por outro lado, foi muito bom. O quanto eu amadureci, o quanto eu pude ter, assim, as experiências para ensinar para ela e aquelas pessoas que estão ao redor. Hoje, né, nunca pensei que eu viria participar de um podcast para ajudar outras pessoas. Então, assim, a gente acaba sendo moldada para ajudar a ensinar outras pessoas. Talvez você não tenha aquela habilidade, né? Ontem foi dia dos professores, de ensinar, ter aquela didática toda. Mas, de alguma forma, a gente ensina. Quando fala com o coração, né? A gente ensina. Leia, vamos falar aí para a gente terminar do Outubro Rosa, então? Falamos já um pouquinho, tem um ponto de venda no shopping, tem camisa, tem necessaire, mais de 15 mil camisas. Fala um pouquinho para a gente, quem quer ajudar e abraçar esse projeto. Ainda temos um pouco de camisa, só temos tamanho M, mas temos vários objetos, né? Esses objetos a gente trabalha o ano inteiro para saber o que o público vai nos ajudar a comprar, porque nós temos 30 projetos sociais. E esses projetos sociais, para vocês fazerem uma ideia, por exemplo, só de coisa bem material, assim, né? São 13 mil fraldões no mês. 10 mil para o paciente que está em casa. 10 mil. São nossos pacientes. Né? Então, camisola, pijama e aí todo objeto de uso pessoal, de higiene, etc. E aí tem cesta básica e todos os projetos alimentares. Então, o Outubro Rosa realmente, através do apoio que a sociedade vê, né? Eu digo assim, a FEC conseguiu, né? A FEC, o Hospital Santa Rita, conseguiu, através do tempo, justamente essa credibilidade. Né? Então, cada pessoa que chega lá e diz, nós temos bazar, né?
que compra alguma coisa, ela sabe que aquilo ali vai ser transformado em alguma coisa. É transparente, né? Um projeto idôneo, transparente, sério, né? Muito sério. E aí todo o dinheiro é revertido para essas ações e para todas essas... Para essas e muitas outras que a gente tem, né? Com terapeuta, e a gente tem para o paciente internado ou que está na UTI também, né? A gente tem toda a parte de capelania, missa, né? Então, e a parte de material também que a gente tem que levar a esses pacientes, né? No início eu perguntei dos desafios, foram muitos. Hoje, mais de 70 anos de história. A senhora está 37 anos à frente. Como é que é olhar para trás e ver, nossa, tem gente no ônibus com essa camisa. Nossa, a senhorinha na feira está com essa camisa. A Sandra... Lágrima nos olhos. Dever cumprido. Eu acho que a gente vem para esse mundo, tem um plano de Deus, um propósito de Deus para a nossa vida. E eu fui professora, e um dia eu resolvi, ainda muito jovem, com o apoio do meu marido, eu sempre tive, né? Porque a gente gasta muito como voluntária, né? E não recebe nada. Sim. Então, eu tive muito apoio dele sempre, ele sempre entendeu bem isso. A gente dá o principal, que é nosso tempo, né? Nosso tempo, esse né? É mais de tudo do que isso, né? E assim, a gente viu me transformar, esse crescimento para o hospital chegar como chegou hoje, e a FEC chegar como esse último Outubro Rosa que a gente está vivendo, né? Que a gente é multiplicador, a gente tem folders em braille, em tupi-guarani, em pomerano, em libras, né? A gente vai no braille, a gente vai na presídio feminino, a gente faz mamografia para as detentas. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, isso aqui é uma vírgula do que a gente vem fazendo, e às vezes até é difícil de comunicar para a população de um modo geral tudo que a gente consegue, né, através são mais de 250 voluntários atuando. Né? Eu perguntei números, dá para mensurar? Não dá, porque é muita coisa, muita gente atingida até direta e indiretamente, né? E cada vez mais o número de mulheres atingidas com câncer de mama está aumentando. A gente tinha uma previsão de 900 casos, só no Hospital Santa Rita a gente teve até julho de 595, e a gente continua atendendo, né? Então, a importância é prevenir e diagnosticar a tempo, né? Isso é que é a prevenção. E aí os hábitos saudáveis, né? A gente saber que a gente tem uma predisposição genética, não sei qual é o seu caso, mas isso tudo médica que poderia, eu sou leiga, né? Mas a gente sabe, mais importante é isso. Eu digo amor no coração o tempo todo, perdoar, porque a gente sabe, eu tenho muitos casos que eu contaria aqui para você de pessoas que não perdoam e chegam no fim da vida, e muitas vezes até com câncer de mama, e diz, pois é, eu não perdoei, eu não consegui, a mágoa e o rancor está aqui dentro, e aí aquilo pode... Isso é pouco falado, mas é bem verdadeiro, certamente, porque a gente tem esses depoimentos. Então, eu acho que numa roda de conversa como essa, né, a gente pode chegar a tantos para entender isso, né, que o amor é que comanda o mundo, né, um amor que me levou para fazer esse trabalho, né, na diretoria da FEC, e é um amor que transforma tudo, né, e transforma através da misericórdia, a gente sabe que a gente é transformado também. E que cura também. Marcela, para a gente terminar, perguntei isso no início, né? Marcela é voluntária também da CASSE, a Sandra. Ouvir um depoimento desse te motiva a continuar no voluntariado? Com certeza, motiva muito. Inclusive, quando perguntaram isso no vídeo lá na minha experiência, né, do primeiro voluntariado, eu falei que depois que minha mãe teve câncer, isso foi só crescendo no meu coração, entendeu? Essa vontade de retribuir mesmo todo o carinho que tiveram com ela. Inclusive, o tratamento dela foi no Santa Rita. E, assim, os médicos de lá sempre muito acolhedores. Então, assim, eu gostaria de retribuir isso para outra causa, entendeu? E para a mesma causa, se possível, também. Que lindo. Quer deixar algum recado pra gente? Já deixou muitos. Muita informação bacana, falou de coração. Parabéns pelo exemplo de força, de garra, de superação, de vitória. Ouvir sua filha falando assim é emocionante mesmo. Ver que ela vai se tornar voluntária, vai ajudar tanto. Tá começando a vida, né? Tá. Pode ajudar tantas e tantas causas aí, tantas crianças. Deixa um recado pra gente. Fé.
Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque é Ele que constrói isso dentro da gente. As pessoas acham, não vou ter essa força, Deus constrói, basta acreditar. E procurar ter outros fatores, né? Alimentação saudável, prática de exercícios, atividades físicas, né? E perdoar. Sim. É fundamental também para você não se envenenar, porque quando você não perdoa, você toma esse veneno, né? Todos os dias. Só faz mal para quem não perdoa, né? Para quem não sabe perdoar. Isso aí. Obrigada pela participação, pela presença. Prazer. Muito obrigada, Obrigada. pelo exemplo. Leia, obrigada. Eu quero te dizer parabéns. Que trabalho lindo, que orgulho que dá. Gosto de entrevistar mulheres que têm essas histórias, porque é tanta coisa para falar, tantas mulheres que devem se inspirar em você. Então, parabéns. Que venham muitos e muitos anos. Você Obrigado. escreveu uma história, está escrevendo uma história lindíssima no Espírito Santo no Brasil. Obrigado. Pessoal, ficamos aqui com mais um episódio, o podcast do Acácio, o AcácioCast. Vai ficar lá no YouTube, vai ficar nas nossas redes sociais para você acompanhar histórias lindíssimas. Esse mês, claro, Outubro Rosa, falando aí um pouquinho só, porque é muita coisa, né, da história da AFEC. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!